Esse documentário é para falar da grandiosidade que é o Paulo de Tarso como um centro de assistência. E essa dimensão, toda vez que nós entramos lá, ou com 5 pessoas, 10 pessoas, ou a plateia cheia, para todos nós é muito gratificante. A energia, essa harmonia interior que o Centro Espírita Paulo de Tarso me proporciona é muito importante na minha vida. A minha vida hoje, a minha casa, a minha segunda casa, se chama Centro Espírita Paulo de Tarso. O Centro Espírita Paulo de Tarso, na minha vida, representa uma história de luta, de equilíbrio, de amor, de paz, porque foi onde eu consegui entender a questão que estava acontecendo comigo, aquela turbulência mediúnica que estava acontecendo comigo, foi no Centro Espírita Paulo de Tarso. Era como se fosse resposta que eu estava precisando. Eu saio e venho com prazer todos os domingos. Eu tenho um prazer em vir para cá, em acordar e vir para cá. Uma casa espírita, ela é como uma luz que se acende no meio da escuridão para iluminar a muitos. E rogo a Deus que continue mandando mais trabalhadores para que mais e mais lágrimas dessa humanidade sofredora seja enxugada com a esperança que a doutrina espírita traz a todos os corações. Meu nome é Magnólia de Sá Cardoso. Eu sou conhecida como Magnolinha. Eu sou filha da dona Magnólia Vieira de Sá e de seu Antônio Cardoso dos Santos. Os meus pais, dona Magnólia e seu Cardoso, eles fazem parte de um dos fundadores do Centro Espírita Paulo de Tarso. O Centro Espírita Paulo de Tarso surgiu na rua Lucílio Freitas, ali no bairro Matinha, próximo à beira do rio, onde tem comércio de carvão. E lá podemos ver que hoje tem uma casa de andar construída no local, onde teve início o Paulo de Tarso. E era uma casa alugada, uma casa bem rústica e que ficava no fundo, na frente era a casa e no fundo era o centro. Ele funcionava ao mesmo tempo no local uma escola e o centro espírita. A escolinha era como se fosse ligada à parte, digamos, tinha um convênio com o poder público. Então, por conta disso, a escolinha recebia a parte de alimentos, tinha apoio com carteira, com material escolar e acabava ajudando aos dois, tanto ao centro quanto à escola. Só estar localizado ali já era um certo desconforto, um certo preconceito para se frequentar. Nós encontramos algumas pessoas que conheceram o Paulo de Tarso, conheceram a dona Magnólia, outros trabalhadores. E com a dona Ditosa nós estivemos conversando e foi interessante que ela trabalhou no local da escolinha, né? Na escolinha onde funcionava o centro ao mesmo tempo. Mas quando a gente perguntava alguma coisa sobre as atividades espíritas, que a gente insistia para saber mais sobre o centro, ela procurava, com receio, ela procurava não falar muita coisa. Mas você acredita que minha tempo era tão pouco, eu tinha uma família grande que pouco vezes não assistia, não participava, não. Mas de ter tinha, eles faziam, né, festinha, as coisas, tudo, né, brincadeira para as crianças, né, mas a outra parte, né, eu não frequentava muito, porque sozinha, dona de casa, era muito meu filho. No caso do seu Vladimir, ele é um feirante no mercado Mafuá, né, trabalhou muito tempo no mercado Mafuá, e sua filha também estudou na escolinha. Assim como a filha da dona Ditosa, que estudou na escolinha. Agora, o seu Vladimir, quando a gente faz uma pergunta sobre o centro, ele só responde sobre dona Magnólia ou sobre a escolinha. Bom, eu não vou, nessa confirmação entre a reportagem aí, a história, eu não vou lhe dar uma informação certa, o que acontecia sobre a dona Magnólia, exercia outra sessão espiritual, porque eu não me aproximei. Eu não cheguei a ter conhecimento, né? Eu só sei que existe a escolinha
Ela atendia todo mundo com uma gentileza, minha filha esteve lá e ela tinha um carinho conosco aqui. Eu posso dizer, sou positivo e não dava o número, porque eu não tomei conhecimento daquele número. Inclusive, nós conversando com uma vizinha que estudou na escolinha, ela disse que certa vez perguntou para mãe dela do que se tratava aquelas pessoas que estavam chegando. Olha, a tia Magnólia está chegando. Aí eu chamava a mamãe e dizia: mãe, até a diretora da escola está aí. O que é que ela está fazendo aí? Ela disse: não é nada não, menina. Eu me lembro que era à noite, toda a noite, né? Chegava bastante carros aí, que ficava cheio de carro e muitas pessoas muito bem arrumadas. Descia do carro e entrava. Aí eu vim aqui para a porta brincar e eu vi perguntar para minha mãe o que era aquilo. Ela disse: não é nada não, menina. Mas nessa casa, a mamãe conseguiu mudar a visão da vizinhança ou as ideias da vizinhança, o que deveria ser o centro espírita. Era bem aceito. Eu disse que ela foi bem aceita porque eu tive conhecimento como estava com a dona Magnólia, da família da Magnólia, das minhas, tudo. Foi bem aceito e não houve discriminação que ficou na lembrança dos daqui. Todo mundo legal, todo mundo devia participar, porque era aquela alegria das crianças, para distribuir, né? Então, era maravilhoso para eles também. Mas alguns que conversam, ainda hoje têm saudade daquele comportamento que a dona Magnólia pensa na rua. Acabava aparecendo mais a dona Magnólia, pelo carisma que ela tinha, pela simpatia. Então as pessoas tinham uma lembrança muito boa. A dona Magnólia, ao mesmo tempo, ela era professora na escolinha e também participava no centro espírita. Ele fazia aquele trabalho com muita paciência, né? Com muito carinho. E aí aquilo ali alegrava as crianças. Era a alegria também dela, né? Que ela tinha aquele prazer de estar com aquela criançada. O comportamento, o atendimento que ela dava, da assistência que ela dava, não era os atos de atender. Quando você lhe trata bem, você se sente feliz. Só ela estar dirigindo aquelas crianças, aquele colégio, aquela coisa, é amor. A pessoa tem amor. Depois que o Centro Espírita Paulo de Tarso começou a funcionar na Rua Lucídio Freitas no ano de 1967, ele ainda ficou por aqui por quase 10 anos. Foi quando os trabalhadores da casa decidiram que era hora de sair de um local alugado e procurar a sede própria. Eu lembro que, eu estou falando porque foi a mamãe, porque ela sempre dizia que não valia a pena. Aquele dinheiro que você pagava de água, de luz, de telefone, de aluguel, na época não existia telefone, era melhor se construir um prédio. Então, para buscar uma estabilidade nos trabalhos, nas atividades, resolveu-se ir atrás de um terreno onde pudesse fazer essa construção. Segundo os familiares da irmã Magnólia, um espírito provavelmente a guiou até o local, pelo que ela relatava. Ela costumava contar que um espírito havia dito para ela e indicado o local. Ela não sabe como chegou lá, ela não conhecia aquele caminho, até porque naquela época ninguém ia para aqueles lados mesmo. Quando ela viu o terreno pela primeira vez, ela achou estranho, porque tinha muito era mato no local, não tinha nada por ali, né? Naquela região do Marquês. Ali o caminho era só de barro, estreitinho, não tinha casa, não tinha nada. Só que os espíritos com certeza já sabiam, né, do futuro breve e que lá ia acabar se tornando um local central. Acabou-se que conseguiu a doação do terreno e esse terreno começou a ser construído, a ser levantado lá na rua Manuel Domingues, 2436. Eles queriam mesmo construir, tinham um respeito muito grande pelas ideias que eles estavam plantando, que era construir o centro espírita. No início não tinha energia elétrica e a água, muitas vezes, os trabalhadores iam buscar em outra casa, ou iam buscar na vizinhança, para poder trabalhar. E a gente sabe que a irmã Magnólia, por exemplo, contraiu vários empréstimos que vinham descontados no seu contra-cheque. E na época só era o Banco do Estado do Piauí, né, que só tinha
o banco, todos os funcionários públicos recebiam dinheiro do Banco do Estado. Então, o contra-cheque da mãe não vinha mais dinheiro, só vinha prestações de empréstimo que ela tirava. E o papai às vezes reclamava muito: Magnólia, você está vendo que isso não está certo, o seu dinheiro ninguém vê, ninguém soube, não aparece. Para conseguir esse dinheiro e levantar os primeiros pavimentos do centro, né? Começar principalmente ali pelo auditório, que antigamente se chamava salão, né? O salão do Centro Espírita. O irmão Eli, que eu ainda hoje chamo irmão Eli, porque ele chamava, que era o pai de Torquato Neto, que ele é conhecido inclusive como ajudar muitos centros espíritas, né? Ele ajudou demais o Centro Espírita, na construção do Centro Espírita. Depois outros trabalhadores foram colaborando e tinham aquelas pessoas que elas se sentiam gratas por algum trabalho, alguma coisa recebida no centro, algum benefício. Elas eram auxiliadas espiritualmente. Porque também a mamãe recebia remédios de médicos, e esses médicos mandavam medicamento e eles iam fazer tratamento com os pacientes dele, melhoravam. E aí elas diziam: mas eu quero colaborar, eu quero ajudar o centro. Aí os trabalhadores diziam: mas você quer ajudar como? Não, eu quero dar dinheiro, quero isso e aquilo. Não, nós não aceitamos. Mas se você quiser doar um material de construção, tijolos, telhas, madeira. Na inauguração do Centro Espírita, eu lembro que eu fui, mas eu não parei, porque assim, criança só ficava correndo. Mas as pessoas todas que ajudaram estavam lá como fundadoras e que participaram da construção. A mamãe gostava muito de ler Paulo de Tarso. E o irmão João Cândido gostava muito de Paulo de Tarso. Então, assim, até o nome do Paulo de Tarso foi uma orientação espiritual pelo fato do mentor também gostar muito de Paulo de Tarso. A única coisa que eu sei que a mamãe pediu para o grupo que fosse era o nome, que já veio da outra rua, Paulo de Tarso, né? E a frase que foi colocada. E foi aqui, na Rua Manuel Domingues, em Teresina, onde o Centro Espírita Paulo de Tarso se instalou definitivamente no ano de 1975. O novo endereço também trouxe novos trabalhadores e todos juntos deram continuidade às atividades da casa. A sopa fraterna, eu e a Fátima fomos lá naquelas, lá embaixo da ponte, procurar aquelas pessoas que não tinham salário, que tinham só um salário. E nós saímos ali pelos bairros da Redondeza, visitando as casas que a gente achava que deviam participar da sopa. Fomos casa por casa, marcamos um dia do reinício da sopa, da abertura da sopa. Foram chegando as pessoas, eu com a Fátima fomos cadastrando, colocando, tinha um livro de chamada, né? Que elas recebiam a sopa, ela era à tarde, elas jantavam e levavam sopa para casa e doações. Para mim, o melhor e o maior é a ajuda espiritual para aquelas idosas que participam da sopa. Trabalho muito bom e eu digo sempre que o melhor tempero da sopa é o amor. Cada vez que a gente mexe o caldeirão de sopa, a gente bota uma pitadinha de amor e a sopa vai ficando mais consistente, mais gostosa. A irmã Deusuíte, eu acho que a maioria das pessoas vai conseguir enxergá-la associada ao trabalho social, a sopa fraterna. Então, essa era a maior dedicação dela. Ela começava a trabalhar pela sopa, não era no dia da sopa. Todos os dias que ela estava no centro, ela estava fazendo alguma coisa que poderia repercutir na sopa. Então, às vezes, a gente ficava até mais tarde para poder arrumar o material para a sopa. E aquela lembrança que eu tenho, que quando eu tinha uma empregada, eu levava a empregada para lá.
que a gente limpava tudo, lavava tudo, limpava, trazia toalha para lavar aqui. Eu tinha o maior carinho por tudo aquilo que eu fazia. Tinha as doações que eram feitas para as idosas. E a dona Ideusuíte já participava, organizando, pedindo para as pessoas colaborarem. E o que ela pudesse pedir para as idosas, como ela dizia, para as idosas dela, né? O que ela pudesse pedir, ela pedia. Porque ela queria era vê-las felizes. As famílias, que as idosas levavam às vezes seus netos, seus familiares, ela queria ver as famílias felizes. Então esse era o grande objetivo dela, é o grande amor dela no Centro Espírita, embora ela tenha se dedicado a várias atividades, era esse, porque ela também se dedicou ajudando a irmã Magnólia no trabalho da psicografia, ela também ajudou trabalhando no atendimento fraterno, fazendo como dialogadora, trabalhou como médium, então em todas essas tarefas ela tinha sua dedicação. Aí quando foi uma época, uma parede estava cedendo, né? Para cair o teto, uma parte quebrou lá em cima. Aí foi exatamente na época que nós fazíamos leilão, bingo, e arrecadava mesmo das pessoas que tinham condição. A gente pedia ajuda para comprar madeira, para comprar tudo. O irmão Calixto foi um que ajudou muito, comprou muita madeira. Durante as atividades, as dificuldades que nós encontramos, nós crescemos com elas. Então a gente vê que o trabalho que é para ser desenvolvido, para angariar algum recurso, por exemplo, para comprar uma cadeira, né, recuperar um telhado, naquela situação, nós unimos as pessoas e elas começam a encontrar soluções para problemas que nós temos na casa. Até hoje, vários colaboradores, vários trabalhadores estão presentes nas nossas lembranças. Um deles foi o Rubens, né, que foi dirigente do Centro Espírita, foi presidente do Paulo de Tarso durante algumas gestões. E o Rubens era muito prático, era muito objetivo, e era uma pessoa muito organizada, um trabalhador que eu creio que as pessoas que o conheceram, todos sentem saudade da convivência com ele, das suas brincadeiras, que também ele era muito brincalhão, ele é muito brincalhão, e também da forma como ele se dedicava ao centro. O Rubens é uma pessoa que para mim é inesquecível. E ainda hoje eu sinto muita falta do Rubens, porque era um companheiro, um trabalhador, como se diz, de mão cheia. Eu sinto muita falta do Rubens. Ele trabalhou muito pela casa, ele era muito dedicado, não escolhia tarefa, era desde a limpeza da casa ao trabalho maior. Eu lembro que ele ficava por lá todos os dias, praticamente todos os dias da semana. E eu voltava muito com ele me dava sempre carona, e eu aprendi isso também com o Rubens. É uma característica dele, quer dizer, o que as pessoas precisassem, o Rubens dava apoio. Então a pessoa precisava de um deslocamento, uma coisa, o Rubens estava sempre de prontidão. Não era aquele trabalhador que ia para a atividade e a atividade encerrava e ele corria para casa. Não, o Rubens era completamente diferente. Quando ele chegava lá, ele chegava cedo, e ele era o último a sair, só saía quando o centro estava completamente fechado. Eu lembro do irmão Cordeiro. A lembrança maior do irmão Cordeiro que eu tenho é na reunião mediúnica. Ele conduzindo a reunião, que ele foi dirigente da reunião por muito tempo, e sempre aquela observando os trabalhos que iam acontecendo com serenidade, com tranquilidade e dando os encaminhamentos necessários. Aí o irmão Cordeiro me chamou logo para a reunião mediúnica lá dentro, que eu já fazia um pouco lá na federação, né? Antes de um mês ele me ensinou a aplicar o passo, naquele tempo que a gente fazia isso, né? Não triscava na pessoa, né? Mas não era simples como era agora. Aí ele me chamava para aplicar o passo.
Qualquer pessoa que chegava assim na hora que não era mesmo da reunião, ele me chamava para aplicar o passe. Me ajudou muito, irmão Cordeiro. A pessoa muito discreta, muito humilde, chegava, cumprimentava todo mundo, mas nunca foi de querer, digamos, chamar a atenção. Era um trabalhador discreto, que executava o seu trabalho de maneira bem correta, com muita responsabilidade, não faltava, ao que eu saiba, as atividades, sempre o via dentro dessas reuniões. O Paulo de Tarso começou a ser conhecido há 50 anos atrás exatamente pelos efeitos da mediunidade da nossa irmã fundadora, Magnólia de Sá Cardoso. A partir daí, muita gente procurou o Paulo de Tarso e surgiram naquela época alguns serviços, inclusive um de receituário, de atendimento, orientação. Isso atraiu de início multidões lá para casa. Eu fui, me apresentei a Dona Magnólia, por sinal, a história ela não me recebeu assim muito bem, não sabe? Fez um receituário para mim e o receituário aconselhava tudo de bom, né? A mediunidade, se a gente fosse falar, nós diríamos que cada reunião tem um fato novo. Eu posso dizer para vocês, a maior surpresa que eu tenho tido é que nós recebemos, para meu espanto, eu diria, algumas entidades que eu só conhecia de livros. Nós podemos contar com, por exemplo, a presença do irmão Eurípides Barçanu, que veio implantar na casa o estudo aprofundado da doutrina espírita, dando todas as diretrizes e nos dando a orientação necessária para a implantação desse novo estudo na casa. O Centro Espírita Paulo de Tarso é conhecido, conceituado junto ao movimento espírita pela sua dedicação ao estudo. As atividades, se você for observar num banner as atividades desenvolvidas no Centro Espírita Paulo de Tarso, você vai observar que várias são dedicadas ao estudo. Nós, num momento, eu acho também de inspiração pela espiritualidade, resolvemos criar um grupo de estudo. E nós iniciamos pelas obras de André Luiz. Acredito ser o grupo de estudo mais antigo do Paulo de Tarso, né? Terminamos as obras de André Luiz, aí passamos para a Revista Espírita e depois passamos para o ESD. E hoje estamos no EAD. Esse grupo começou um grupo grande, depois foi afunilando e hoje somos 7 pessoas nesse grupo. Eu comecei no Paulo de Tarso praticamente já pelos estudos, porque pouco tempo depois de eu começar a frequentar a casa, eu fui convidado para os estudos e aí a partir daí eu fui ficando. Um dia o monitor passou no concurso vestibular e disse que ia se ausentar por 3 meses e me pediu que o substituísse por esse pequeno período. E eu fui ficando. Estou até hoje. Porque a gente estuda, a gente brinca, a gente sorri. Se a gente não está muito bem, chega lá, depois do estudo está tudo maravilhoso, uma beleza. Então é uma terapia realmente esse estudo. Muito bom a convivência com o grupo, a gente se dá muito bem, não tem conversinha, não tem, todo mundo se confraterniza, todo mundo se respeita, todo mundo se dá bem. É um grupo realmente criado para ficar. E a nossa casa, Paulo de Tarso, foi uma casa que desde cedo primou muito pelos estudos. Tanto é que hoje se descobre que a vocação da casa é muito mais para o estudo do que para outras atividades. Isso não quer dizer que outras casas não sejam, mas que a nossa casa prioriza o estudo. Uma das provas, eu vou dizer, em relação a isso, é que todo trabalhador da Casa Paulo de Tarso, para que ele inicie algum trabalho, ele tem que estar vinculado ao grupo de estudo.
Quando a gente inicia ali, por exemplo, com a leitura do Evangelho, que é uma prática, em toda casa espírita você começar as atividades com leituras do Evangelho, com orações. Mas no atendimento fraterno eu acho muito interessante, porque geralmente a leitura que a gente faz toca o coração de alguém, se não do grupo todo, né? A pessoa vem, se identifica com aquela leitura e quando vai conversar com a gente, já está com o problema, assim, digamos, resolvido. Quando a gente iniciou o atendimento fraterno, foi na gestão do Rubens. Tinha uma casa espírita da Zona Sul que tinha implantado o atendimento fraterno. E o Rubens soube, interessou-se e me convidou para nós irmos nesta casa ver como eles faziam, né? Fomos, acompanhamos um dia de trabalho e, retornando ao Paulo de Tarso, nós fizemos as adaptações, porque cada casa tem as suas particularidades, né? Fizemos as adaptações e começamos com um grupo de 3 pessoas como atendentes, eu, Delzuíte e Rubens. E a gente tinha realmente um trabalho diferenciado do que é hoje. A gente tinha umas fichas de acompanhamento, a gente tinha uns grupos de estudo do Evangelho durante o atendimento. Depois nós seguimos o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Aí fizemos toda uma reformulação no atendimento que continua como está hoje. Mas é algo assim interessante. As pessoas vêm aqui às vezes só para ser ouvidas. A gente não precisa falar nada, a gente não precisa fazer nada, a gente não precisa dizer nada. Só estar ouvindo, a gente está de alguma forma ajudando ela a se encontrar. Infelizmente a gente tem obtido bons êxitos, a gente tem tido bons resultados nesse trabalho, muito gratificante. Quando a gente sabe que o trabalho está dando certo, as pessoas que são atendidas ficam satisfeitas. Eles passam a frequentar a casa, passam a frequentar grupos de estudo, né? E aos poucos vão se acalmando. É muito gratificante quando você vê as pessoas que entram pela casa através do atendimento, frequentando a casa, depois frequentando os estudos, depois virando até trabalhador. Eu não consigo receber de nenhum dos irmãos aqui da casa de Paulo de Tarso, quando eles vêm me fazer uma orientação, como algo que magoe o meu ego. Eu sinto aquilo como um carinho, como uma pessoa que está preocupada comigo, com o meu crescimento, e vem me dar esse conforto. E lembrar da Dona Magnólia é lembrar de uma pessoa que se doou pela casa, porque ela dizia que o exercício do Evangelho é o trabalho, seja ele qual for. Ela sempre valorizava as pessoas aqui dentro da casa, né? Ela tinha um carinho muito especial pelo Aurelino. Então ela sempre falava assim, olha, o Aurelino não sabe quanto é importante esse trabalho que ele faz aqui dentro da casa. Enquanto outras pessoas querem estar na presidência, ser diretor, coordenador, né? Ele está desenvolvendo um trabalho aqui e eu aprendi muito com isso. Muito. Essas falas dela, esses ensinamentos que ela passava, eu aprendia bastante. Eu lembro que quando eu cheguei no Centro Espírita, eram 4 palestras, de segunda a quinta-feira, né? Uma delas destinada a tratamento, mais para tratamento de pessoas. E a gente chegava lá naquele auditório, na hora da prece, apagavam as luzes e deixavam só umas luzes coloridas, umas lâmpadas coloridas, de várias cores. E a gente procurava se concentrar. Aí eu lembro da irmã Magnólia, que ela fazia preces belíssimas, né? Aquele tom de voz dela, o timbre da voz, que conduzia a gente, é como se a gente viajasse nas preces que ela fazia, principalmente na prece de encerramento. Quando eu comecei a trabalhar na evangelização infantil, através do convite da Paula Ticiano, que na época era a coordenadora da evangelização, uma trabalhadora também muito amiga, e que a gente começou a
vamos dizer assim, compartilhar aquela energia de amor com aquelas crianças. E aí a gente começou a sentir o equilíbrio mediúnico. Que a gente começou a sentir que as energias elas estavam sendo transportadas e estavam sendo transformadas. Todo mundo sabe o que é qualidade, sabe o que é qualidade, então, sabe o que é defeito, todo mundo sabe o que é defeito. Então vamos lá. Recentemente eu comecei a trazer a minha filha aqui para evangelização infanto-juvenil e é interessante porque é uma forma de você falar de Jesus, de falar de Deus, de falar da criação, de uma forma mais lúdica, né? Mas a gente nota que tem algum efeito de cara na criança. É de grande importância esse alicerce que a gente cria na evangelização, porque, querendo ou não, são as crianças que são o nosso futuro, e a partir delas, elas que podem mudar o mundo. E a cada pequena mudança, a cada detalhe que você vê, porque a gente faz um trabalho a longo prazo com essas crianças. Então a gente percebe que tem algumas com suas dificuldades e que aos poucos a gente vai notando uma certa mudança de comportamento. Então a gente, na verdade, eu não me sinto professora, eu me sinto, ou evangelizadora, eu me sinto mais trocando experiências. Eu aprendo muito com eles e trago muito para eles. Agora tem uma proposta que é mais ou menos recente de que não só a criança seja evangelizada, mas o pai também, né? Então, quando a gente chega, a gente deixa as crianças com as nossas evangelizadoras e vai para um grupo de pais discutir temas espíritas, né? Porque tinha muita gente que chegava aqui, deixava os filhos e ou ia embora, ou então ficava ali conversando, né? Não se aproveitava esse momento para educar também o próprio espírito. E você, no contato com a doutrina espírita e um grupo de pais, você tem o melhor de tudo, que é o Evangelho de Jesus de um lado e a experiência de outros pais de outro. Você sair no domingo de manhã, podendo ir para um clube, um passeio, mas você vir para a casa espírita, evangelizar crianças de comunidades carentes de todas as formas, material, espiritual. Deus de infinita bondade, nós te agradecemos. E você vê aquela pessoa se doando, se entregando ao trabalho, isso aí é construção. Sente o coração do amiguinho aqui. Sentiu? Sente do Paulo. Todo mundo de coração amigo. Eita, Paulo César, chega aqui. A sopa fraterna, os trabalhadores para realizar, preparar essa sopa, eles chegam às 8 horas. Essa equipe é responsável por essa sopa, né? A sopa do domingo. Aí eles dividem entre eles a preparação, a compra dos alimentos, das verduras. Aí todo mundo conversando, todo mundo se divertindo, cada um conta uma coisa, cada um fala outra. E uma musiquinha vai tocando e aí vai acontecendo todo o processo, né, da preparação da sopa. É por acaso? Mas as nossas idosas, que são as pessoas assistidas para essa sopa, elas só chegam às 10 horas. São pessoas já de 60 e poucos anos, mulheres que não trabalham mais, que têm problemas de saúde, que não têm renda. Elas aguardam um pouco e às 10h30 nós iniciamos um trabalho de evangelho para elas. Para você saber o valor do pobre e outro você desprezar. Fazendo dela, para que Deus um dia nos retribua. Começa às 10h30 o estudo do evangelho.
vai até a hora de servir. Quando na hora que a sopa chega lá, o caldeirão chega na mesa, aí, além da sopa, nós temos um grupo de pessoas que faz uma doação de alimentos e são doados alimentos para elas também. Administrar uma casa espírita é um grande compromisso que nós assumimos perante a espiritualidade, perante o nosso Pai Maior, para que consigamos agregar pessoas, consigamos agregar estas pessoas para que elas busquem a sua reforma íntima, né, que tanto lemos nas obras espíritas e que é imprescindível para nossa permanência aqui no planeta Terra. Então, administrar uma casa espírita é buscar a união das pessoas que frequentam a nossa casa. E dentre as atividades, tinha uma que foi muito marcante no centro, que eram os jantares. A gente fazia jantares beneficentes para arrecadar recursos financeiros para custear alguma atividade. E esse jantar, com o tempo, não deu mais tanto lucro. E aí houve quem sugerisse, não, vamos encerrar esse jantar e vamos fazer uma espécie de jantar simbólico. Quer dizer, vamos dar o dinheiro, mas não vamos fazer o jantar. Cada um dá a sua contribuição e a gente arrecada esse dinheiro para fazer determinada atividade. Só que teve um dos trabalhadores que se posicionou contrário, né? Eu me lembro muito bem. Por quê? Porque ele disse, ora, mas o jantar é um momento de confraternização. É um momento em que os trabalhadores se juntam, se unem, participam, conversam. E esse momento era o momento que mais a gente se aproximava. E a gente vinha para cá e era um momento descontraído, né, onde os trabalhadores, a gente lavava a casa, a gente limpava a casa. E aí a gente ia fazer, né, a comida e ficava aquele clima gostoso dentro da cozinha, a gente conversando. Era momentos que são gravados, né, para sempre, né, no perispírito da gente, que a gente vai levar com muito carinho, com muita emoção. O programa de rádio do Centro Espírita, que nós fizemos durante mais ou menos um ano, foi um trabalho muito interessante. Recebemos um treinamento do radialista Chieta, uma pessoa preparadíssima. Depois do curso, a gente achou que devia aproveitar o que tinha aprendido, ou que achava que tinha aprendido, e botar um programa no ar. E o Anchieta, ele nos ajudou a construir um programa de rádio espírita, como se fosse assim, com a marca do espiritismo. Porque ele dizia assim, o programa de religião X, ele é bem lento. O programa da outra religião, ele é muito intenso. Então vamos procurar um programa espírita, vamos encontrar o programa espírita ideal. Uma pessoa que era presidente, dono de uma rádio comunitária, no mesmo bairro onde funciona o Centro Espírita Paulo de Tarso, nos ofereceu um espaço. Minha mãe trabalhou no Centro Espírita Paulo de Tarso e ela tinha amizade com a pessoa da rádio. E ela acabou cedendo para o Paulo de Tarso. Esse programa, ele tinha um objetivo maior, que era a divulgação da doutrina espírita, na sua pureza e na sua simplicidade. Tinha a abertura do programa. Mistério espetacular. Com saudação, com uma referência a alguma data importante que tivesse naquele dia. Tinha um prefixo musical e depois veio, a Anchieta gravou para nós uma vinheta de abertura. No início foi meio complicado a gente pensar, meu Deus, a gente vai fazer um programa todo dia. A gente pensou que ia fazer um programa uma vez na semana, mas fazer todo dia. No começo foi muito difícil, que ninguém tinha experiência nenhuma, como até hoje a gente não tem. Era uma tremedeira só. A gente tremia, um dizia começa, o outro dizia começa, né? E assim a gente foi levando e foi se acostumando, foi aprendendo a dominar um pouco a questão do microfone, da fala. Era uma equipe divertida, todo mundo colaborava, todo mundo ajudava, tinha um interesse muito grande pela apresentação. Mas deu muito certo enquanto durou. Então era meia hora de programa, começava às 6h30 da manhã até às 7 horas. Aí a gente chegava na rádio,
Tinha vezes que a gente tinha um certo problema até para entrar na rádio, porque às vezes a pessoa que estava vigiando não estava no local e a gente batia na porta, que a gente não tinha a chave da rádio, né? As pessoas comentavam pra gente que o programa estava interessante, né? Acordavam, levantavam de manhã, já iam ligar o rádio para assistir. Músicas mais lindas do mundo. Às vezes telefonavam, diziam, não, o som está baixo, precisa melhorar. Uma vez nós fizemos um sorteio de um livro e pedimos que as pessoas telefonassem. E aí telefonava gente de todo lado da cidade, porque a rádio tinha um alcance muito grande. Então, gente da ladeira do Uruguai, gente que dizia, olha, eu estou indo para o trabalho todo dia e eu escuto o programa de vocês, todo dia eu estou acompanhando. O diferencial é que a gente atingia um público maior, né? Atingia um público maior, tinha a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes e era muito gratificante as pessoas dizerem assim, às vezes eu estou deitada, quando eu escuto a vinheta do programa eu me levanto para assistir, né? Isso era muito gratificante o retorno e para nós também é uma experiência nova. E éramos divididos em equipes, a gente também não ficava todo dia, era de segunda a sexta, mas eram equipes diferentes que iam se revezando. Normalmente de 2 pessoas, uma ficava lá controlando na mesa de som e o outro ficava conduzindo o programa, né? Ele começou em janeiro de 2004 e foi até outubro do mesmo ano. Então a duração de mais ou menos 10 meses. Então esse programa Ondas de Luz, para a gente, para o Paulo de Tarso, foi um grande aprendizado. Foi um momento importante que ficou marcado na vida da gente. Por que o programa saiu do ar? Porque a emissora começou a entrar também num processo de dificuldade financeira e aí propôs que nós pagássemos o espaço. E a gente não tinha recurso também para pagar este espaço. Por isso o programa saiu do ar 22 de outubro de 2004. A visita é uma forma de auxílio. Por quê? Principalmente quando se trata de um idoso, de uma criança que está no orfanato, eles precisam da palavra amiga, da alegria, né, do calor, do toque humano. Então a gente precisa ir até essas pessoas e é a oportunidade na visita fraterna. O Centro Espírita Paulo de Tarso sempre se envolveu com esse trabalho de visita. É a oportunidade que nós temos de levar trabalhadores, estudantes de todos os grupos, né, de estudo da casa, para que coloquem em prática aquilo que aprendem, né? Então os trabalhadores estudam também e aprendem que é importante auxiliar o próximo. Nós realizamos anteriormente no Paulo de Tarso visita também ao orfanato Maria João de Deus. Fazíamos visitas ao orfanato Maria João de Deus e ao abrigo São Lucas. Nós decidimos que a partir de então a visita seria só ao abrigo São Lucas. E as visitas vêm visitar nós e a gente recebe com aquele carinho, com aquele amor, né? Com amizade, recebe com educação. Eu gosto, graças a Deus. E para eles a gente vê claramente que é uma visita dos seus familiares, né? Quando alguém chega até eles para conversar, é como se alguém da família estivesse ali. A alegria deles você vê no olhar, muda o brilho, sabe? O brilho, na verdade, o brilho acontece. Antes aquele olhar tristonho passa a ter brilho.
Que ame muito a casa espírita, que ame a todos os trabalhadores, aos frequentadores que vão em busca de ajuda espiritual, que ame os trabalhos. Está sendo muito importante para a formação de pessoas mais seguras e que tentem melhorar nosso mundo. Elas podem mudar a realidade delas, algumas que estão na realidade difícil, que a gente observa o tanto de dificuldade que passam, mas a gente vê que elas conseguem superar e levar isso para frente. Elas vão ser pessoas melhores, vão cuidar do Paulo de Tarso, e não só do Paulo de Tarso, cuidar do mundo. Daqui a 100 anos, quem estiver nesta casa possa continuar com a simplicidade que essa casa tem. Simplicidade no acolher, simplicidade no falar, simplicidade em estar, né, unidos uns com os outros. Jamais imaginaríamos, todos nós, a dimensão que chegaria no Centro Espírita Paulo de Tarso. Não a dimensão física, mas a dimensão da ajuda espiritual, do qual o Centro Espírita assiste as pessoas e também é assistido. Eu penso que é importante a gente visitar a história, revisitar o que aconteceu, conhecer como foi que os trabalhadores fizeram para construir o Paulo de Tarso. Construir não materialmente, mas todas as realizações. 50 anos de trabalho não é pouca coisa. Esse é o papel do Centro Espírita, dentro da comunidade. Serve para dar esse apoio às pessoas, para consolar, para esclarecer e para levar a doutrina do Cristo através do Espiritismo. O que será dos próximos 50 anos? É isso que nós nos perguntamos. Poderemos nós fazer um pouco do que fizeram no passado por esses mais 50 anos? A gente acredita que sim. Para que a gente possa ajudar nessa